Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar a fundo no tema da aprendizagem. Vamos ver como podemos passar de um processo, mais passivo para algo verdadeiramente ativo e dinâmico. Vamos explorar algumas estratégias clássicas e depois descobrir como a inteligência artificial lhes pode dar um autêntico superpoder. Bem, vamos começar com uma pergunta que é mesmo a base de tudo. Será que ouvir é a mesma coisa que aprender? É que se pensarmos bem, durante muito tempo, o nosso modelo de educação baseou-se naquela ideia de que, pronto, basta estar presente ou ouvir, mas será que a informação que recebemos se transforma assim, automaticamente, em conhecimento construído? É exatamente aqui que entra esta metáfora da esponja contra o construtor. A esponja, o que é que faz? Absorve passivamente, ouve, recebe, mas não faz mais nada. Já o construtor é completamente diferente. É ativo, pensa, debate, experimenta, cria, produz. É esta a mudança de paradigma. O estudante passa a ser o verdadeiro protagonista da sua própria aprendizagem. Ok, então como é que se faz esta transição? Como é que deixamos de ser uma esponja e passamos a ser um construtor? A resposta está num conjunto de estratégias pedagógicas muito específicas a que chamamos metodologias ativas. E o que são exatamente? Bem, de forma simples, são estratégias de ensino que põem o estudante mesmo no centro do processo. A ideia, na verdade, não é nova. Já vem de pensadores como Piaget ou Vygotsky, mas hoje em dia ganha uma urgência completamente nova e, claro, ferramentas muito mais poderosas. E o ponto-chave é mesmo este. O papel do educador muda radicalmente. Deixa de ser o sábio no palco, aquele que transmite a informação, para se transformar numa espécie de arquiteto, um organizador de experiências de aprendizagem que façam realmente sentido. Para que isto não fique só na teoria, vamos lá abrir a caixa de ferramentas das metodologias ativas e espreitar 3 exemplos que são, para além de poderosos, muito diferentes entre si. A primeira ferramenta são os 6 chapéus do pensamento, uma técnica criada por Edward de Bono, e olhem que isto é fantástico para organizar o pensamento e garantir que um problema é visto de todos os ângulos possíveis e de uma forma super disciplinada. A genialidade da técnica está nisto. Cada chapéu obriga-nos a mudar o nosso chip mental. O branco é só para factos e dados, preto no branco. O vermelho, aí sim, emoções, intuição. O preto é o advogado do diabo, sempre a ver os riscos e os problemas. O amarelo, claro, é o otimista, a ver os benefícios. O verde é para a criatividade, para as ideias mais fora da caixa. E o azul? O azul é o maestro que organiza o processo todo. Ou seja, em vez de fazer tudo ao mesmo tempo, o grupo foca-se numa perspectiva de cada vez. A seguir, temos a estratégia Jigsaw, ou puzzle. Esta é talvez a definição perfeita de aprendizagem cooperativa, porque cria uma interdependência a sério entre as pessoas. Ninguém consegue ver a imagem completa sozinho. É impossível. Então, como é que isto funciona? Primeiro, o tema é dividido em partes. Depois, formam-se grupos de especialistas e cada grupo fica responsável por dominar uma pecinha do puzzle. A magia acontece a seguir. Os grupos são todos misturados. E agora, cada pessoa tem a responsabilidade de ensinar a sua peça aos outros. Reparem, se um especialista falhar, o grupo todo fica com o puzzle incompleto. Todos precisam mesmo de todos. Por fim, o debate Oxford. Atenção, isto não é uma discussão de café. É uma técnica muito formal para desenvolver uma argumentação estruturada e pensamento crítico que força os participantes a construir e a defender argumentos lógicos bem fundamentados. A estrutura aqui é tudo. Escolhe-se um tema polémico e dividem-se os grupos, uns a favor, outros contra. Mas a parte mais poderosa é que muitas vezes as pessoas têm de defender uma posição com a qual nem sequer concordam. E isto obriga-as a quê? A compreender a fundo os dois lados da questão, focando-se na qualidade dos argumentos e não na sua opinião pessoal. E agora vamos introduzir o elemento que está a mudar tudo. Como é que a inteligência artificial generativa pode pegar nestas estratégias que já são tão boas e dar-lhes um boost inacreditável? Vamos voltar aos 6 chapéus. Com a IA, podemos pedir ao modelo para gerar respostas específicas para cada chapéu. Por exemplo, lista apenas os factos sobre este tema, para o chapéu branco, ou identifica os perigos potenciais, para o chapéu preto. A IA funciona quase como um parceiro de brainstorming, a enriquecer e a aprofundar a análise. E no Jigsaw? Aqui, a IA pode adicionar uma camada completamente nova. Em vez de cada grupo de especialistas estudar apenas o seu tema, pode, por exemplo, analisar como é que diferentes modelos de IA, como o ChatGPT, o Claude ou o Gemini, abordam esse mesmo tema. A aprendizagem deixa de ser só sobre o conteúdo, passa a ser também sobre ter um olhar crítico em relação às próprias ferramentas que usamos.
No debate Oxford, a IA transforma-se num assistente de investigação de primeira. Pode ajudar a gerar argumentos para os dois lados, antecipar contra-argumentos, a verificar factos, tudo muito mais rápido. A IA pode preparar o campo, mas o debate em si, a argumentação, o raciocínio crítico, isso continua a ser uma atividade fundamentalmente humana. O que nos leva, claro, a uma reflexão final que é absolutamente essencial quando falamos em juntar tecnologia e educação. A pergunta que temos de fazer sempre é esta: se retirarmos a IA desta atividade, ela continua a funcionar da mesma forma? Se a resposta for sim, então a IA é apenas um adereço, uma decoração tecnológica. Mas se a resposta for não, se for não, então a IA está a trazer verdadeiro valor pedagógico. Está a permitir fazer algo que antes não era possível. E isto deixa-nos com uma última questão para refletir. O futuro da aprendizagem vai ser uma estratégia liderada pela pedagogia humana, apenas amplificada pela tecnologia? Ou estamos no início de uma revolução totalmente impulsionada pela tecnologia? A chave, ao que tudo indica, está em usar a tecnologia ao serviço da estratégia e nunca ao contrário.